Capítulo 6 – Datando a História. Se você pensa que alguma coisa está certa só porque todos acham isso, não está pensando. Vivienne Westwood. Nas Olimpíadas da China, em 2008, o jamaicano Usain Bolt quebrou o recorde da prova dos 100 metros. Com seu jeito descontraído, pouco antes de cruzar a linha de chegada, ele relaxou os braços e bateu no peito. A corrida, para ele, parecia se tratar de uma brincadeira e uma humilhação para os demais concorrentes que ficaram na poeira. Bolt concluiu a prova em 9,69 segundos, tornando-se o homem mais rápido do mundo. Mas como ter certeza de que ele realmente fez a prova em pouco mais de 9 segundos? Como saber se o cronômetro estava mesmo zerado antes de começar a prova? E como saber se a contagem do tempo é confiável, não acelerando ou atrasando durante a prova? Simples. Qualquer fiscal de prova poderia conferir se o cronômetro estava mesmo zerado antes do início da corrida e se estava funcionando adequadamente. Caso isso não fosse possível, os questionamentos acima fariam sentido. Os métodos utilizados para se fazer a datação dos eventos que ocorreram no passado, porém, não contam com um fiscal, como veremos a seguir. Provavelmente, a primeira tentativa de responder à pergunta sobre a idade da Terra tenha partido do escocês Lord Kelvin, de 1824 e morreu em 1900, que acreditava na hipótese nebular da origem do sistema solar e opinava que a constante chuva de energia lançada ao espaço pelo Sol fosse o resultado do encolhimento do seu diâmetro. Baseando-se nisso, calculou a idade da Terra entre 20 e 40 milhões de anos. Como Darwin insistia ser esse tempo muito reduzido para a evolução biológica, e como os geólogos afirmavam que mais tempo era necessário para concretizar a imensa densidade das rochas sedimentares, os cálculos de Kelvin foram abandonados. Pensou-se em seguida em estimar o tempo que deve ter levado para o presente percentual de sal ter se acumulado nos oceanos. Dependendo do elemento escolhido, a idade da Terra pode variar, desde 80 anos, no caso do césio, até 260 milhões de anos, no caso do sódio. Próxima tentativa: calcular o tempo de formação das rochas sedimentares, utilizando-se como base a atual taxa de sedimentação. Esse método, entretanto, também foi rejeitado por não fornecer idades suficientemente grandes para que a evolução biológica tivesse ocorrido na Terra. Outras tentativas de determinar a idade da Terra certamente foram feitas, mas a utilização dos elementos radioativos para a datação acabou satisfazendo a necessidade de longos períodos de tempo exigidos para que a vida se desenvolvesse de acordo com as ideias propostas pelos evolucionistas. O princípio do funcionamento dos relógios radioativos depende fundamentalmente da determinação da relação existente entre a quantidade de um determinado elemento radioativo na formação do material a ser datado, como o potássio, e da quantidade de outro elemento formado supostamente ausente na formação do material, por decaimento radioativo, como o argônio. Na verdade, todos os métodos de datação dependem das pressuposições das quantidades iniciais, interpretação das condições iniciais, da constância de certos valores ao longo do tempo e de certos parâmetros específicos associados ao método, não podendo assim produzir idades absolutas, mais ou menos como no caso do recorde do Bolt, que depende da confiabilidade dos cronômetros no início e no decorrer da corrida, contudo, sem a presença de um fiscal. Se estamos trabalhando com urânio, por exemplo, precisamos determinar quais os percentuais de urânio e de chumbo, que é o produto do decaimento do urânio, na amostra analisada. Uma vez que a taxa de decaimento é conhecida, supõe-se que o tempo decorrido desde que o processo começou pode ser calculado para determinar a idade das rochas. Talvez seja necessário falar um pouco sobre decaimento.
Pois bem, todos os átomos de elementos químicos instáveis contendo acima de 92 prótons em seu núcleo, bem como alguns átomos de elementos químicos estáveis, como o césio, responsável pelo acidente radiológico em Goiânia, nos anos 80, e o bário, utilizado em contrastes radiológicos, são radioativos e têm a propriedade de perder espontaneamente sua massa, emitindo partículas ou radiações eletromagnéticas. À medida que emite essas partículas ou radiação, o núcleo do átomo pode se alterar, resultando no aparecimento de outro núcleo diferente, ou seja, é formado um átomo de outro elemento químico. Quando um átomo se desintegra e o átomo formado é também radioativo, haverá novas desintegrações, que se sucederão até o aparecimento de um átomo estável, como os átomos do elemento químico chumbo. O problema é que, para se realizar uma datação por esse método, deve-se ter a garantia de que não havia qualquer quantidade de chumbo por ocasião da formação da rocha a ser datada. O cronômetro tinha que estar zerado, ou então conhecer a quantidade inicial desse elemento. Como isso é totalmente impossível, cientistas costumam lançar mão de hipóteses a respeito dos percentuais iniciais. Dependendo, porém, das condições iniciais admitidas, a conclusão a respeito da idade da rocha em questão pode variar, desde recente até excessivamente antiga. Como se ter certeza de que nem chumbo, nem urânio ou tório ou outro elemento químico que compõe a série de desintegração radioativa do urânio foram acrescidos ao sistema, cronômetro atrasado, ou dele retirados, cronômetro adiantado, desde a época de sua formação? Sabe-se que com o calor, tanto o urânio quanto o chumbo podem se esvair das formações rochosas, sobretudo se forem rochas sedimentares. O urânio também se esvai com água, pelo processo de lixiviação, dissolução por desgaste, à medida que ela se infiltra e penetra no solo. Mas o chumbo é praticamente preservado, por ser menos solúvel em água. Bastaria, portanto, que no passado um vulcão tivesse entrado em erupção nas proximidades do local em que se encontrava a rocha, cuja idade está sendo pesquisada, e o calor produzido na região poderia permitir que grande parte do urânio e do chumbo ali contidos esvaísse para regiões mais profundas. As rochas situadas mais abaixo poderiam, durante esse tempo, ter recebido mais urânio ou mais chumbo das rochas acima. Tais alterações, é claro, teriam ocorrido fora de qualquer controle, e os percentuais finais de urânio e chumbo certamente não teriam mais nada a ver com os iniciais. Afinal, ninguém estava ali para conferir as condições da amostra e o desenrolar do tempo no cronômetro. Alagamentos, chuvas excessivas ou mesmo o efeito continuado das redes fluviais através dos anos certamente permitiriam constantes alterações na quantidade de urânio presente no planeta. Assim, é muito remota, se não impossível, a chance de que as proporções hoje detectadas no laboratório tenham qualquer relação com as iniciais. Portanto, utilizar o método de datação radiométrica, urânio-chumbo ou qualquer outro método radioativo é sustentar a hipótese absurda de que a rocha a ser datada tenha estado na natureza, supostamente durante bilhões de anos, como se estivesse em um laboratório apenas se processando a transformação urânio-chumbo. Para o físico Adalto Lourenço, assumir que rochas e sistemas completamente fechados por íons de tempo ainda é algo que pode ser provado. Não existe nada conhecido pela ciência moderna que esteja num isolamento total. É bom saber também que existe grande variação de um método de datação para outro. A grande diferença no tempo de decaimento dos elementos radioativos. Enquanto o urânio 238, por exemplo, tem meia-vida de 4,5 bilhões de anos, o urânio 235 tem meia-vida de 0,7 bilhões de anos. O tório 233 tem meia-vida de 14,1 bilhões de anos. A meia-vida do rubídio 87 é de 47 bilhões de anos. E do potássio 40, 1,3 bilhão de anos. De posse desses resultados, os evolucionistas resolveram que o urânio 238 era o mais adequado à sua teoria. 0,7 bilhão de anos era pouco,
47 bilhões já era muito. Convencionou-se então 4,5 bilhões de anos. No fim, foi mais uma questão de escolha. E o que é meia-vida? Meia-vida é o tempo necessário para que o número de átomos existentes em uma atmosfera radioativa fique reduzido à metade de seu valor inicial, e como acabamos de ver, esse período varia muito de elemento para elemento. Resumindo, para uma datação correta são necessários pelo menos 3 fatores. Primeiro, conhecer as condições iniciais do processo escolhido, cronômetro zerado. Segundo, conhecer o andamento do processo no tempo, cronômetro confiável e constante. E terceiro, ter a certeza, praticamente impossível, de que nenhum fator ou elemento estranho ao processo tenha interferido ou perturbado seu andamento, que nenhum sabotador tenha acelerado ou retardado o cronômetro. Partindo-se do modelo criacionista, podem ser preditos processos e modos que poderiam ter influenciado o andamento dos cronômetros radioativos, prejudicando consequentemente sua confiabilidade. Por exemplo, distúrbios na crosta e no próprio manto ocorridos durante a semana da criação, terceiro dia e durante e após o dilúvio. Segundo, a virtual e completa dissolução pelas águas do dilúvio da parte superior da crosta terrestre, obliterando, por assim dizer, as marcas do mundo que então era. E terceiro, a rápida e catastrófica atividade orogênica que resultou na formação de cordilheiras e montanhas. 4. A própria ação do calor e dos resfriamentos e solidificações rápidas ou lentos dele resultantes e as invasões de material ígneo e a consequente formação de diques e lacólitos em meio aos terrenos. Não poderiam ter deixado intactas as séries radioativas no que diz respeito ao seu funcionamento como relógios. Conclui-se, portanto, que os métodos de datação radioativos determinam não a idade de alguma coisa, mas sim a sua atividade radioativa ou de decaimento, e foram escolhidos pelos pressupostos de que a Terra é muito velha, com o objetivo de reforçar essa ideia. O astrônomo Carl Sagan expressou bem esse objetivo quando disse que os segredos da evolução são a morte e o tempo, mortes de várias formas de vida imperfeitamente adaptadas ao ambiente e tempo para uma longa sucessão de pequenas mutações que eram por acidente adaptativas, tempo para o lento acúmulo de padrões de mutações favoráveis. O método do radiocarbono. O carbono 14, C14, se forma constantemente nas camadas superiores da atmosfera, devido ao bombardeio de átomos de nitrogênio por raios cósmicos. À medida que se desintegram os átomos de C14, novos átomos vão sendo construídos graças aos raios cósmicos, de sorte que a proporção de C14 em relação ao carbono 12, que é estável, se mantém constante. O C14, por outro lado, desaparece continuamente em virtude de uma emissão beta, na qual um nêutron no núcleo se desintegra em um próton, em um antineutrino e em um elétron. O elétron e o antineutrino são emitidos do núcleo enquanto que o próton formado permanece, aumentando o número atômico em uma unidade e originando um átomo do elemento químico nitrogênio. Para todos os efeitos, basta entender que, quando um organismo morre, para de ingerir carbono 14, pois obviamente não se alimenta mais do OC14 instável. Começa a decair, enquanto o C12 estável permanece constante. A diferença entre o carbono 14 e 12 é usada na datação, pois se sabe que a meia-vida do C14 é de 5.730 anos. O problema é que é quase inútil utilizar esse método em idades além de 60 mil anos, e vários fatores, como as explosões atômicas, por exemplo, alteram as taxas de desintegração radiocarbônica, embora se procure utilizar meios de corrigir essas discrepâncias. As taxas de desintegração e as proporções entre C14 e C12 também podem ser alteradas pelos seguintes fatores. Primeiro, tempestades solares, variações na intensidade do fluxo que chega no nosso planeta. Como a intensidade desse fluxo parece estar aumentando, a taxa de desintegração no passado foi diferente da atual. Segundo, variações na intensidade do campo magnético da Terra que atua como escudo protetor. Medições feitas por mais de 140 anos dão conta de que o campo magnético perdeu,
nesse intervalo de tempo, cerca de 15% de sua intensidade. Terceiro, reservatórios de carbono, variações da intensidade absorvida ou liberada pela biomassa no planeta, pelos oceanos e pelas rochas sedimentares. E 4, atividade climática, variação do fluxo do carbono que passa dos reservatórios para a atmosfera. Por isso, há necessidade de calibragem no método C14, mas isso também é questionável. Com relação ao fator 3, reservatórios de carbono, é significativo o fato de que, com a diminuição da quantidade de plantas no planeta, algo previsto pelo modelo diluviano, muito menos carbono é absorvido da atmosfera. Além disso, se o carbono estocado na forma de combustível fóssil, carvão, petróleo e gás, for extraído e queimado, isso também produzirá aumento no reservatório atmosférico de carbono. Logo, observa-se que o fluxo de carbono entre os reservatórios da Terra não é constante e, portanto, a proporção de C14 e C12 na atmosfera dificilmente teria se mantido constante, mesmo durante um curto espaço de tempo, seja ele geológico ou não. Existem indícios de que no passado a desintegração radioativa poderia ter ocorrido mais rapidamente. Segundo Alexander von Steen, parte das reações de desintegração radioativa libera hélio. Esse gás nobre é bastante inerte e por isso não participa de reações químicas. No caso de uma Terra muito antiga, seria de se esperar que a maior parte do hélio formado lentamente já tivesse escapado há muito tempo das rochas para a atmosfera. Porém, medições demonstram a presença de um teor de hélio surpreendentemente alto na crosta terrestre, ou seja, nas rochas onde ele também é formado por meio de desintegração radioativa. Salvar a teoria dos fatos. Uma vez que os espectrômetros de massa usados para medir a proporção entre as massas de carbono 14 e de carbono 12 têm grande sensibilidade e precisão, se pudéssemos contar com uma atmosfera livre de contaminação, a datação seria bem mais confiável. Segundo Jonathan Sarfati, no livro Refutando o Compromisso, diamantes formados a 200 km de profundidade e que foram encontrados em rochas datadas do período pré-cambriano apresentaram carbono 14 detectável, com índices muito acima do limite dos espectrômetros de massa. Como explicar uma datação de 600 milhões de anos atribuídos a uma rocha na qual foram encontrados diamantes muito provavelmente incontaminados e que não poderiam ter mais do que 50 ou 60 mil anos pelo fato de conterem carbono 14 detectável? O diamante precisaria ter surgido muito tempo antes da rocha na qual foi encontrado. Será que a Terra não é tão velha assim? Mas ela tem que ser. De acordo com o próprio Charles Darwin, a evolução sem os longos períodos de tempo certamente não teria tido a menor chance de ocorrer. A seleção natural necessita dessas longas eras. Microevolução, como vimos no capítulo 2, pode ocorrer em pouco tempo. A macroevolução é que, segundo o evolucionismo, precisa dos alegados milhões de anos. E como ficam os diamantes então? Segundo Adalto, evidência que é contra uma teoria somente mostra que a teoria é no mínimo questionável. Mas pelo jeito, a opção neste caso é por ignorar os fatos e salvar a teoria. Datas discrepantes. Não quero aqui depreciar a pesquisa científica, longe de mim. Quero, contudo, destacar o fato de que os cientistas e seus métodos têm limitações e que as datações nem sempre são assim tão confiáveis. Analisaremos a seguir alguns equívocos de datação. Note que eles não apontam necessariamente problemas no método em si, mas reforçam o que já afirmamos sobre contaminações. O método do carbono 14, quando aplicado a um mastodonte, indicou uma diferença de 750 anos entre a morte dos tecidos externos e a dos tecidos internos. A camada externa da presa datava de 7.820 anos a partir da morte, enquanto o interior do animal revelou que ele morreu 750 anos mais tarde. Imagine a agonia desse pobre animal. Árvores nas proximidades de um aeroporto tinham idades radiocarbônicas na ordem de 10.000 anos, embora fosse sabido não terem mais que algumas décadas.
Fica evidente aqui a contaminação pelos gases expelidos dos aviões. Em seu livro sobre a América pré-histórica, Ceron apresenta um caso clássico das dificuldades que ocorrem com a datação radiocarbônica. Ossos datados de 30 mil anos foram encontrados em cima de lenha datada de 16 mil anos. Algo semelhante ocorreu em Jarmo, vila considerada pré-histórica no norte do Iraque. Foram datadas 11 amostras dos vários estratos, resultando no espalhamento de 6 mil anos entre as mais velhas e as mais recentes. Com base em todas as evidências arqueológicas, entretanto, os analistas concluíram que a vila esteve ocupada não mais de 500 anos antes de ser finalmente abandonada. Foi calculado que a argamassa do castelo de Oxford, na Inglaterra, tinha a idade de 7.370 anos, segundo o método do carbono 14. Mas o castelo foi construído há 785 anos. Não ficou claro qual foi a espécie de contaminação, talvez porque a argamassa absorve o dióxido de carbono do ar. Análises radiocarbônicas de petróleo do Golfo do México resultaram em idades de milhares de anos, e não de bilhões. Uma revista de pesquisa geofísica relata que lava formada nos anos 1800 e 1801 teve idade calculada de 160 milhões a 3 bilhões de anos pelo método de datação do potássio-argônio. Datas semelhantes foram obtidas para rochas recentes na Noruega, Alemanha, França e na ex-União Soviética. Ossos com incisões feitas por mãos humanas foram encontrados em várias formações do Plioceno e anteriores, alguns deles preservados no Museu de Florença, na Itália, juntamente com outros implementos. São de tipo tão recente que constituem um mistério evidente, ou então devemos supor ter havido alguma espécie de contaminação. Segundo o Dr. Clyde Webster Jr., ex-pesquisador do Geoscience Research Institute, GRI, em Loma Linda, Califórnia, a idade de potássio-argônio de uma corrente vulcânica do Monte Rangitoto, em Auckland, Nova Zelândia, é calculada em 485 mil anos. No entanto, essa erupção destruiu um bosque cujas árvores têm idade radiocarbônica menor que 300 anos. Os trabalhos do Dr. Louis Payen sobre carbono 14 demonstraram que a contaminação por carbono 12 dos esqueletos enterrados produz cifras excessivas para a idade calculada pelo método carbono 14. Payen primeiro descontaminou os ossos e depois aplicou o método do carbono 14 a todos os esqueletos pré-históricos de altas idades na Califórnia, alguns com mais de 30 mil anos carbono 14, e percebeu que nenhum excedia a 4.900 anos, de acordo com carbono 14. O arqueólogo Seymour Soderbergh se referiu às atitudes comuns entre seus colegas nos seguintes termos: se uma datação radiocarbônica apoia nossas teorias, nós a colocamos no texto. Se ela não contradiz frontalmente, colocamos-na no rodapé, e se for discrepante, simplesmente não a mencionamos. Bastante tendencioso, não é? Radiohalos de polônio. É interessante notar que o comportamento dos elementos radioativos nem sempre promove, em todos os casos, a ideia de uma Terra extremamente antiga, como querem os evolucionistas. Robert Gentry, perito mundial em halos radioativos, percebeu isso. Os radiohalos ou halos radioativos correspondem a microscópicas feições encontradas preferencialmente em biotita, um dos minerais essenciais das rochas graníticas. Essas minúsculas estruturas são originadas pela emissão de partículas alfa, a partir de um pequeno grão de material radioativo. No seu trajeto, essas partículas danificam a porção mineral circunjacente, tendo em vista o contínuo processo de desintegração radioativa do elemento pai para o elemento filho. Partículas alfa com energias ou velocidade diferenciadas são produzidas, gerando então uma estrutura equivalente a várias esferas concêntricas, cujo centro conteria o referido grão radioativo. Segundo o próprio Gentry, sua maior descoberta foi verificar a presença de radiohalos de polônio, de origem primária em granitos pré-cambrianos.
0,6 a 4,6 bilhões de anos. Acrescentando à descoberta o fato de que os halos radioativos só são preservados a temperaturas inferiores a 300 graus, Gendre chegou à seguinte conclusão: os granitos pré-cambrianos foram criados a baixa temperatura e de maneira praticamente instantânea. Afinal, a meia-vida do polônio 218 é de apenas 3 minutos. A evidência era tão grande que Gendre se tornou criacionista. Gendre descobriu que os granitos tiveram que ser criados de forma rápida e a frio. Para o pesquisador, o granito pré-cambriano ou embasamento cristalino primordial da crosta terrestre teria sido criado por Deus no primeiro instante, tempo inferior a 3 minutos do primeiro dia da criação, há cerca de 6.000 anos. Geocronômetros alternativos. O professor Cristiano da Silva Neto, fundador da Associação Brasileira de Pesquisa da Criação, ABPC, apresenta geocronômetros alternativos que apontam para uma Terra significativamente jovem. Alguns deles precisam de pesquisas mais aprofundadas e têm sido contestados por pesquisadores da Terra Antiga, mas não deixam de ser interessantes e, no conjunto, apresentam dados curiosos. Vejamos alguns deles. Primeiro, decaimento do campo magnético terrestre. Medido inicialmente por Gauss em 1835, o campo magnético da Terra vem apresentando um decaimento progressivo que aponta para uma meia-vida de 1.400 anos. Isso significa que daqui a 1.400 anos ele terá metade de sua intensidade. Como sua existência é imprescindível para nos proteger dos raios cósmicos altamente letais à vida, provenientes principalmente do Sol, ao longo do tempo a existência das espécies deste planeta se encontrará seriamente comprometida. Se calcularmos a intensidade do campo em períodos anteriores, perceberemos o paradoxo de uma Terra antiga demais. Retrocedendo-se ao do ano 8.000 anos antes de Cristo, calcula-se que o campo magnético terrestre seria equivalente ao de uma estrela magnética, incompatível, portanto, com o campo magnético de um planeta tão pequeno. O campo vem sendo medido há mais de 170 anos, o que equivale a 12% da sua meia-vida de 1.400 anos, com extrapolação de 10.000 anos. Segundo, carbono 14. O cientista Lieb, que ganhou o prêmio Nobel por suas experiências com carbono 14, interessou-se em saber quanto tempo seu sistema teria levado para atingir o equilíbrio, a partir de um ponto zero. Fez então os cálculos necessários e chegou ao resultado de 30.000 anos. Como ele acreditava que a Terra tinha bem mais que isso, satisfez-se com os resultados. Ainda assim, resolveu fazer medições apenas para validar a proposição. Para sua surpresa, porém, acabou por verificar que o sistema ainda não se encontrava em equilíbrio. Após aferir os instrumentos diversas vezes e por diversas vezes refazer seus cálculos, descartou as próprias medições, alegando restrições tecnológicas dos aparelhos da época. Hoje, porém, temos não somente instrumentos mais sofisticados, como também a certeza de que Lieb estava correto quanto à precisão de seus cálculos. A conclusão, portanto, torna-se inevitável. O sistema não se encontra em equilíbrio, ou seja, o sistema solar ainda não alcançou 30.000 anos de existência. Além disso, essas informações combinadas com o campo magnético do planeta se revelaram ainda mais surpreendentes. Como o carbono 14 se forma nas partes mais altas da atmosfera a partir de reações complexas que envolvem raios cósmicos e átomos de nitrogênio, e como o campo magnético era mais intenso antigamente, permitindo menor passagem de radiações cósmicas, as idades calculadas a partir do carbono 14 passaram a receber um fator de correção para menos. Isso significa que as idades corrigidas se situaram na faixa dos 10.000 anos. 3. Pressão dos campos de petróleo. Petróleo e gás natural são mantidos sob pressão em reservatórios subterrâneos de rocha porosa e areia, recapeados com uma camada relativamente impermeável de rocha.
Cook, 1960, conduziu experimentos analisando a resistência dessas capas impermeáveis e concluiu que elas não são suficientemente resistentes para suportar a pressão existente nas jazidas por mais de 10.000 anos. O petróleo forçaria a passagem pela porosidade dessas rochas e a pressão se esvairia. No século XIX, Kelvin opunha fortes objeções a um modelo que atribuísse à Terra períodos de centenas de milhões ou até bilhões de anos. Ele demonstrou que se o planeta tivesse se formado a partir do resfriamento de uma bola de fogo, como os evolucionistas apregoam, o tempo de resfriamento de uma crosta inicialmente sólida até a temperatura atual não poderia ultrapassar 22 milhões de anos. Mesmo ao se corrigir esse número, considerando-se a emissão de calor dos materiais radioativos do planeta, sua idade não passaria de 45 milhões de anos, o que inviabiliza qualquer pretensão evolucionista de datação. 4. Composição dos oceanos. As concentrações atuais dos elementos e compostos presentes nos oceanos são absolutamente incompatíveis com as taxas resultantes de um processo de supostas centenas de milhões de anos. Dos 51 elementos químicos contidos na água salgada dos oceanos, cerca de 20 poderiam ter atingido as taxas atuais de concentração em menos de um milênio, 9 em não mais que 10.000 anos, outros 8 em não mais de 100.000 anos. Estimativas recentes indicam que os nitritos não devem ter levado mais que 13.000 anos para atingir os atuais níveis de concentração. Considere-se que no início da existência da Terra, quando os rios começaram a transportar esses elementos para o oceano, a taxa de deposição deve ter sido consideravelmente mais elevada, o que reduziria ainda mais as idades supracitadas. 5. Fundo dos oceanos. 28 bilhões de toneladas de sedimentos são depositadas anualmente no piso dos oceanos. Tivesse a Terra os supostos bilhões de anos, conforme a filosofia uniformitarista, os continentes já teriam sido erodidos centenas de vezes e haveria uma camada de sedimentos no fundo dos oceanos na ordem de 160 quilômetros de espessura. A média global dessa camada oscila, no entanto, em torno de 1,6 km e não há evidência alguma de que as terras acima do nível do mar tenham sido erodidas uma única vez. Uma simples regra de 3 aponta para uma idade não superior a 35 milhões de anos, isto é, menos de 1% da suposta idade do nosso planeta. Apesar disso, demolir as pretensões naturalistas não constitui obstáculo ao modelo criacionista. Ao contrário, complementam em relação a certo cataclismo considerado mítico. 6. Composição da atmosfera. Como já vimos, o decaimento de certos elementos radioativos adiciona hélio à atmosfera terrestre. A atmosfera atual contém 3,5 vezes 1.015 gramas de hélio e a taxa anual de aumento é de 3% vezes 1.011 gramas. Nessas condições, a idade estimada da Terra não ultrapassa 10.000 anos. Vale considerar que se desconhece qualquer mecanismo de escape do hélio para fora da atmosfera. Ao contrário, hélio proveniente do Sol pode estar sendo acrescentado a ela, o que diminuiria ainda mais esse tempo. Lembrando também que a cada ano cresce a taxa de carbono 14 na atmosfera e a quantidade já existente aponta para uma idade da Terra não superior a 12.000 anos e meio. 7. História da humanidade. Se o homem tem estado aqui por milhões de anos, como pressupõem os evolucionistas, por que só encontramos registros históricos que se ajustam aos últimos 5.000 anos? Além disso, quando tais registros são encontrados, revelam civilizações sofisticadas e altamente desenvolvidas. Civilizações consideradas primitivas são apenas o resultado de sociedades mais desenvolvidas, forçadas através de várias circunstâncias a adotar um estilo de vida mais simples, menos desenvolvido. 8. Dendrocronologia. Algumas espécies de árvores, por exemplo, os pinos, além das sequoias, como mencionado na nota 60 da página 99, são capazes de sobreviver por alguns milhares de anos. Não há qualquer razão aparente para que não possa viver algumas dezenas de milhares de anos.
Todos os que conhecemos, entretanto, têm idade inferior a 6.000 anos. 9. Rotação da Terra. A velocidade de rotação da Terra está diminuindo gradualmente. As causas para isso são muitas, incluindo forças gravitacionais exercidas sobre a Terra pela Lua e pelo Sol. Se nosso planeta tivesse bilhões de anos de idade, com esse decaimento constante através dos tempos, ela já teria zerado seu movimento de rotação, raciocinando-se de volta no tempo. Se a idade da Terra fosse mesmo essa, a velocidade de rotação teria sido tão grande no passado que a força gravitacional teria empurrado toda a massa terrestre para a região equatorial, dando origem a montanhas de 70 km de altura. Os oceanos teriam sido empurrados para os polos e a configuração geográfica do planeta teria sido alterada de um geóide esférico para de uma panqueca gorda. Mas a Terra ainda está em movimento. Seu formato é esférico, seus continentes não estão amontoados na região equatorial, nem seus oceanos concentrados nos polos, que podemos concluir que, segundo esse geocronômetro, a Terra não pode ter bilhões de anos de idade. 10. Influxo de poeira cósmica. Poeira cósmica cai sobre a Terra oriunda do espaço interplanetário e se acumula nos oceanos na razão de aproximadamente 14 milhões de toneladas por ano. O conteúdo de níquel dessa poeira é muito maior que o conteúdo de níquel em matéria terrestre. Assim, a quantidade de poeira cósmica que cai sobre a Terra pode ser determinada. Se a Terra tivesse bilhões de anos de idade, haveria 15 metros de altura para justificar o conteúdo dos sedimentos de níquel nos sedimentos oceânicos, mas a poeira cósmica sobre a Terra ou sobre a Lua para justificar somente uns poucos milhares de anos desse influxo. 11. Decaimento dos cometas. Os cometas viajam em torno do Sol e o que se crê a esse respeito é que eles têm a mesma idade do Sistema Solar. Poderiam até mesmo ser parte de um planeta que teria existido entre Marte e Júpiter, como vimos no capítulo 4. Cada vez que um cometa realiza uma órbita, ele perde parte de sua massa devido às forças gravitacionais, formação de cauda, produção de chuvas meteóricas e forças radioativas. Há inúmeros cometas de períodos longos e curtos, girando em torno do Sol, mas não se conhece nenhuma fonte de surgimento de novos cometas. Se o Sistema Solar tem mesmo bilhões de anos de idade, então esses cometas teriam realizado muitas órbitas desde então, e consequentemente perdido grande parte de sua massa nos trajetos. Considerando-se o tamanho dos cometas hoje, sua perda de massa por órbita e extrapolando esse resultado para bilhões de anos no passado, concluímos que a massa deles deve ter sido diversas vezes maior que a do Sol. Nesse caso, o Sol é que teria estado orbitando em volta dos cometas. Assim, a existência de centenas de cometas em nosso sistema solar, com órbitas elípticas fechadas, provando que eles não estão sendo acrescentados por uma fonte fora do sistema, nos sugere um sistema solar jovem. 12. Mutações. As mutações se acumulam nos organismos vivos pela introdução de novas características que passam de geração em geração. A maioria das mutações permanece sepultada nos genes ou é corrigida pelo sistema de reparos do DNA. Aliás, outro sistema de complexidade irredutível. Quando as mutações se manifestam fenotipicamente expressas, são em geral perniciosas e o ambiente se encarrega de eliminá-las, como vimos no capítulo 2. Quanto mais mutações se acumulam, maior a probabilidade de elas se manifestarem fenotipicamente e comprometerem os organismos. Se a vida estivesse evoluindo por milhões de anos, haveria imenso acúmulo de mutações em todos os organismos, mas plantas e animais estão se desenvolvendo e não há comprometimento significativo deles devido a mutações. Assim, podemos concluir que o mundo biológico não pode ter a vasta antiguidade a ele atribuída. 13. Temperatura da Terra. A Terra vem se esfriando gradualmente. Esse processo se dá em seu interior de acordo com a lei de Stefan da radiação. Lord Kelvin, já nos idos do século XIX, calculou que nosso planeta não poderia ter bilhões de anos de idade baseado nas considerações da temperatura existente no interior da Terra e na taxa de resfriamento.
14. Estalagmites e estalactites. A formação de estalagmites e estalactites em cavernas tem sido largamente utilizada para dar suporte a grandes idades. A lenta taxa anual de crescimento dessas estruturas, combinada com o fato de que algumas delas são imensas, tem levado muitos a pensar que longos intervalos de tempo são necessários para sua formação. Por esse motivo, acredita-se que as cavernas são antigas e, em consequência, também a Terra. Mas a taxa de formação dessas estruturas depende de muitas variáveis, tais como fluxos de água, temperatura e concentração de limo. Algumas estalactites têm sido observadas sob pontes modernas e túneis, algumas das quais com diversos centímetros de comprimento. Seu crescimento, em alguns casos, tem sido observado na razão de diversos centímetros cúbicos por ano. Extremamente rápido foi o crescimento de uma estalagmite na caverna de Carlsbad, no México, testemunhado por um morcego que nela ficou aprisionado. Essa estalagmite cresceu tão rapidamente que preservou o morcego da decomposição. Assim, vemos que essas estruturas não podem ser indicadores confiáveis da imensidade que o pensamento evolucionista pretende atribuir às suas formações. 15. Solo arável. A média mundial de profundidade de solo arável é da ordem de 20 centímetros. Foi calculado que leva entre 300 e 1000 anos para se formar cerca de 2,5 centímetros desse solo. Esse indicador evidencia que a idade da Terra se situa na faixa de uns poucos milhares de anos. Terra jovem ou velha. Pelos motivos mencionados acima e outros, alguns criacionistas admitem que a vida na Terra tenha cerca de 6 a 10 mil anos. Assumindo a origem da população humana com Noé e admitindo um crescimento médio anual da ordem de 0,5%, hoje ele se situa em torno de 2% para assimilar guerras, epidemias, pragas, baixo nível de conhecimento e outros fatores que fazem baixar o nível de crescimento populacional. 4.300 anos seriam suficientes para ser atingida a atual população da Terra. Um crescimento médio de 0,35% ao ano desde Noé até Cristo permitiria que a população mundial atingisse os supostos 300 milhões de habitantes daquele tempo. Por outro lado, se a espécie humana tivesse 1 milhão de anos de existência, como dizem os evolucionistas, mesmo a pequena taxa de crescimento médio de 0,1% ao ano faria surgir um número fantasticamente grande de habitantes, os quais nem todo o sistema solar poderia acomodar. Assim, com relação à história da vida, baseados nesse e em outros argumentos, os criacionistas parecem mais ou menos de acordo com os milhares de anos atribuídos a ela. E quanto ao planeta em si, aí há pelo menos dois pontos de vista, o da Terra jovem e o da Terra antiga. Pelo primeiro ponto de vista, entende-se que a Terra teria sido criada juntamente com a vida há milhares de anos, na semana da criação. Talvez o próprio sistema solar tenha sido criado nessa ocasião, conforme sugerem os geocronômetros alternativos listados acima. Já os que defendem a Terra antiga sustentam que nosso planeta inorgânico tenha permanecido sem forma e vazio, por tempo indeterminado, e na semana da criação foi organizado por Deus para acolher a vida. Nesse caso, a semana da criação teria começado a partir do haja luz, e a Terra poderia ter os 4,6 bilhões de anos a ela atribuídos. De qualquer forma, o que todos parecem concordar é que o universo tem realmente vários bilhões de anos, uma vez que observamos hoje a luz de estrelas que levaram esse tempo para chegar até aqui. O fato é que, independentemente do ponto de vista adotado, a semana da criação permanece como evento histórico ocorrido entre 6 e 10 mil anos atrás. Portanto, ao que tudo indica, a história da vida é mais recente do que geralmente se pensa.